Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma rubrica do Cozinha em Casa. Hoje vamos ter aqui uma brusqueta, vamos fazer aqui uma brusqueta, vamos utilizar a focácia, mas podem utilizar qualquer tipo de pão, desde que seja assim em fatia. E vamos utilizar aqui um vegetal que temos chegado realmente aqui até às nossas redes sociais algumas dúvidas que suscita o funcho, o bulbo do funcho. O bulbo do funcho realmente é um vegetal que muitas pessoas não sabem como cozinhar e que utilidade lhes dar. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu olho para o funcho, para o bulbo do funcho, e eu vejo isto como uma cebola. E o que é que eu gosto muito de fazer? Substituir não nos refogados, porque um refogado tem que ser com cebola, ponto final, mas às vezes para saltear cebola caramelizada, finalizar qualquer coisa por cima, em vez de utilizarmos cebola, utilizarmos o funcho. Podemos fazer também aqui aquilo que vamos fazer agora, que é uma brusqueta. Vamos caramelizar o funcho, vamos caramelizar com licor de amora, pode até caramelizar com um bocadinho de vinho do Porto, também fica muito bem, ou até mesmo vinagre balsâmico. E vamos cortar como se fosse exatamente uma cebola em meias luas, vamos saltear. Eu já tenho aqui algum funcho cortado. Eu cortei tal e qual como se fosse a cebola e vamos tratá-lo como se fosse a cebola. Vamos depois finalizar então numa brusqueta e vamos fazer aqui uma versão vegetariana, mas podemos fazer nas versões de carne e peixe, ou até podemos também ser como se fosse um acompanhamento. Um funcho salteado fica perfeito como acompanhamento, seja de carne ou de peixe. Eu já tenho então aqui a focácia e vou só aqui demonstrar como é que eu costumo cortar o funcho. Portanto, corto aqui esta parte mais dura, não é? A parte aqui da raiz, vamos retirá-la. Vou retirar aqui também esta parte. Corto aqui assim ao meio e retiro estes centros um pouquinho mais duros. E vou-vos contar um grande segredo. Sabem quem é que adora estes bocadinhos de funcho mais duros? Os cãezinhos. É verdade. Eu tenho uma cadela que adora estes pedacinhos de funcho e normalmente nunca os deito fora, dou sempre à cadelinha e ela adora e faz muito bem. E então assim, depois desta forma, vamos cortar como se fosse uma cebola. Pronto, e assim desta forma conseguimos depois com um passador pôr debaixo d'água e passar e lavar, porque isto é como o alho francês, debaixo destas camadinhas há sempre alguma sujidade que é preciso retirar e assim debaixo da torneira um fiozinho de água só e conseguimos retirar toda a sujidade do funcho. Eu já tenho aqui adiantado, como referi, já tenho então aqui o funcho. Vamos aqui só reservar mais um pouco e vamos então passar aqui para a nossa focácia. Já cortei aqui a focácia ao meio e, por exemplo, aqui assim vamos cortar na diagonal e dar este aspecto aqui assim de losangos. E agora aqui em cima vamos colocar um pouquinho de paprika fumada e um pouquinho de pimenta. Vou só regar aqui com um fiozinho de azeite, muito pouco, porque normalmente a focácia já tem azeite e assim desta forma vamos colocar num tabuleiro para ir ao forno. Enquanto a nossa focácia está no forno, vamos saltear o funcho. Portanto, uns golpezinhos assim na diagonal. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque ajuda a absorver todo o azeite, a paprika fumada e vai dar um aspecto visual muito mais engraçado. Então, aqui um fiozinho de azeite, pimenta e a nossa paprika fumada. Vamos levar então a nossa focácia ao forno. Vamos também levar o nosso funcho a saltear e quando um estiver pronto, o outro também vai estar. Vamos lá a isso.
Vamos então saltear o nosso funcho, um fiozinho de azeite. Vamos deixar aqui aquecer. Não esquecer de temperar com sal e pimenta. Já começamos a denotar aqui alguma caramelização natural do vegetal, do funcho. Podem colocar ainda aqui mais um fiozinho de azeite. Eu vou deixar aqui o funcho al dente, ou seja, quando o trincarmos ele vai estar bastante durinho ainda, mas é isso que nós queremos. Aliás, os legumes salteados, ou os vegetais salteados, nós gostamos de sentir alguma textura, mas caso não goste, aconselho a fazer o processo do branqueamento. E o branqueamento, o que é? O branquear os vegetais, o que é levar os vegetais levemente a ferver, a água a ferver, 2, 3 minutos, e branqueamos os vegetais e eles ficam perfeitos para saltear, já não sentimos tanto aquela dureza própria do vegetal. Mas eu gosto de sentir esta crocância que o funcho dá. Aliás, eu até gosto de funcho cru, mas caso não goste, aconselho a branquear um pouco e assim depois a seguir saltear. Já começamos então novamente a ver ainda mais esta caramelização do funcho e eu sou sincera, eu olho para isto e faz-me lembrar a cebola. Só o sabor e o cheirinho, claro que não, mas só todo este processo faz-me lembrar a cebola. E fica perfeito se colocarmos aqui outros vegetais, ou até mesmo uma massa, ou até um arroz simples, e ficamos logo com um acompanhamento completamente diferente. Também fica perfeito para terminarmos uma sopa, por exemplo. Fazemos um caldo básico de batata, cenoura, gorjete, os vegetais que gostar. Faz o caldo base, aquela preparação base e depois termina aqui com um funcho salteado, fica perfeito. Eu vou só lhe dar aqui um toque extra com um produto tão regional nosso que é um licor de amora. Este processo também de adicionarmos aqui o licor, não só, claro, que irá dar algum sabor, mas ajuda-lhe também a dar alguma cor e ajuda também no processo de ficar, portanto, o funcho um pouco mais mole. Ainda mantém aqui a sua textura, mas amolece um pouco mais. Vamos deixar evaporar bem o álcool. Deixar aqui esta redução no máximo que conseguirmos para ficarmos só assim com o funcho bastante melado, bastante caramelizado com a ajuda deste licor. Pode utilizar vinho do Porto também. Portanto, já estamos a ficar sem o nosso licor, já praticamente que evaporou o álcool, que é o que interessa. E ficarmos com todo o sabor do licor. O funcho já amoleceu um pouco mais, ainda continua aqui a manter a sua textura.
mas está perfeito. Vamos desligar e vamos montar as nossas brusquetas. Vejam só este pãozinho maravilhoso, crocante, e o aspecto aqui do losango faz toda a diferença. E vejam só aqui a nossa cebola fingida, o nosso funcho caramelizado. Está espetacular. Vamos colocar aqui num pratinho. E agora vamos montar as nossas brusquetas. Vamos colocar então as nossas brusquetas. Eu vou utilizar algum tomate cherry, mas isto agora já é um pouco ao gosto de cada pessoa. Vamos cortar aqui o nosso tomate. E vamos então agora desta forma finalizar. Vamos colocar o funcho. Vamos terminar então aqui com o tomate. Como referi, podemos colocar também atum, ficava muitíssimo bem. Torná-la aqui numa brusqueta com alguma proteína. Com carne, fatiazinhas de carne partidas também ficaria perfeito. Eu vou só deixar assim simples, vegetariana. Pronto. Vou aproveitar para enriquecer com azeitona. Para dar também aqui alguma cor e sabor. Vamos terminar com uma raspinha. Eu vou escolher o limão. Aqui fica perfeito o limão. Poderíamos também colocar laranja, lima, limão galego, se tivermos na altura. Aqui uns microgreens, só para dar um ar mais fresco. Vamos agora terminar aqui só com um pouco de cebolinho. Eu gosto muito de usar ervas aromáticas, microgreens, tudo o que seja para acrescentar sabor e que faça sentido é de aproveitar. E vamos só terminar ainda mais com alguma crocância de umas sementes. Estou a utilizar sementes de girassol, mas podia ser sementes de abóbora, sementes de sésamo. E acreditam que está feito? É verdade. Com esta simplicidade que eu me despeço, eu conto consigo numa próxima rúbrica. Até lá, visite chsonia.pt e a minha página do Facebook.